Fala galera, eu me chamo Eduardo, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar minha trajetória nos investimentos para vocês assistirem e aprender junto também. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma visão mais ampla de como é que está minha carteira, como é que está sendo a divisão dessa carteira e a estratégia que eu vou adotar daqui para frente. Então eu vou mostrar direitinho como é que vai ser a divisão da minha carteira, a estratégia, em quais ativos eu vou aportar, como é que vai ser feita a divisão e vocês vão vendo na medida que eu vou investir. Então assiste que vai ser um vídeo bem bacana e vamos lá, bora pro vídeo. E é isso aí, estou aqui com a tela do computador aberta, então vamos lá, bora para mais um vídeo. Só reforçando que todo conteúdo abordado aqui no canal não é recomendação de investimentos, eu não faço recomendação de investimentos, não sou analista, não sou economista, não trabalho em bolsa de valores, sou apenas uma pessoa aleatória aqui compartilhando sua carteira no YouTube, né? Então vamos lá, o que é uma estratégia de investimentos? O que é uma estratégia de uma carteira de investimentos? Nada mais é do que você estipular, né? Você criar regras para como sua carteira vai ser dividida. Por exemplo, eu tenho lá, vou investir 10 mil reais, como é que eu vou investir esses 10 mil? Vou colocar tudo em lugar só? Né? E se esse lugar só que eu colocar der um BO lá, der uma bronca, eu ter 100% do meu patrimônio prejudicado por conta disso. Além de determinar regras para compra e venda dos meus ativos, quando é que eu vou comprar, quando é que eu vou vender esses ativos. Por exemplo, se o meu ativo está com preço, um PVP alto, eu não compro. Isso é uma regra para a estratégia de investimento. Não compro ativos que esteja dando prejuízo, não compro ativos que esteja com a dívida líquida da empresa esteja alta, não compro ativos que esteja com o PVP acima de 1, não compro ativos que tenha ali a participação do governo, né, para quem não gosta de ter empresas estatais. Então, estratégia de investimentos é isso, é você determinar, né, como é que vai ser feita a divisão da sua carteira, por exemplo, renda fixa, renda variável, criptomoedas, ativo no exterior, small caps, BDR, ETFs e por aí vai. Você diversificar sua carteira, não colocar tudo em um lugar só. Né? Vamos supor que você comprou só empresa, só um exemplo, uma recomendação de investimento. Só comprou lojas americanas ou então Magazine Luiza. Né? Imagine o tombo aí que essa pessoa está tomando agora. Né? Só comprou ativo de um lugar, só colocou os investimentos em um lugar só. Então, por isso a importância de você ter uma carteira diversificada. Aqui, por exemplo, coloca 15% em um lugar, os outros 15% coloca no outro, entendeu? Aí vai fazendo a divisão de acordo com o seu foco também. Por exemplo, o foco é dividendos, renda passiva, vou concentrar a maior parte em fundo imobiliário e ações pagadoras de dividendo. O foco é crescimento, vou focar em ações com potencial de crescimento, vou focar em ações com potencial de rentabilidade maior e por aí vai, de acordo com com a sua estratégia. O foco é ter crescimento da carteira, né? Vou focar em ativos de risco e por aí vai. Então aqui eu vou falar um pouco sobre como é que está a minha carteira hoje, né? Como é que está a minha carteira hoje e qual a estratégia que eu vou traçar para daqui ao longo do período. Entendeu? Então hoje minha carteira está dividida dessa forma. Eu tenho ações, fundo imobiliário, tesouro e uma BDRzinha lá. Então aqui ações eu tenho 20% do meu patrimônio está alocado em ações, 60% está alocado em fundo imobiliário, 19% está em tesouro. Olha só a importância aqui de a gente ter uma carteira diversificada, né? Seguir uma estratégia de investimento. Por exemplo, eu tenho a maior parte aqui do meu patrimônio está alocado em fundo imobiliário, certo? Está alocado aqui em fundo imobiliário, 60%. Vamos supor, por uma situação, em determinado momento ali, entrou água lá nos fundos imobiliários. Imagine o tombo que eu vou tomar na carteira se eu tenho 60% do meu patrimônio alocado em fundo imobiliário. Entendeu? Então, por isso que é importante ter em uma estratégia, seguir essa estratégia e diversificar a carteira. Ações, FIIs, Tesouro e BDR. Então a gente viu como é que está a carteira e vai ver como é que vai ficar seguindo a estratégia.
Aqui é dividido por ativo, né? Por classe de ativo, eu tenho, perceba que bancos, eu tenho duas ações, eu tenho Bradesco e tenho Itaú, né? Aqui por setores eu tenho bancos, setor de telecomunicações aí para aparelhos eletrônicos, petróleo e gás e energia. Então aqui também está desbalanceado, porque veja só aqui a porcentagem na carteira. Só em Bradesco eu tenho 50% da minha posição, do meu patrimônio. Certo? Então, dentro da estratégia que eu for seguir, eu tenho que distribuir isso aqui para ficar de igual para igual. Vamos supor que tenha uma situação lá no Bradesco, né? A empresa divulgou o balanço, não teve lucro, está dando prejuízo, aí vai e começa a cair. Eu vou tomar um tombo na carteira de 50%, se eu não diversificar, se eu não dividir isso aqui de igual por igual. Entendeu? Então aqui nos setores eu tenho bancos, eu tenho petróleo e gás, energia e telecomunicações. Aqui nos fundos imobiliários eu tenho fundo papel, fundo de fundo, é um fundo de tijolo. Aqui eu tenho galpões logísticos, eu tenho imobiliário e tenho shopping, certo? No fundo de tijolo a gente tem esses segmentos, a gente tem vários segmentos, por exemplo, hotéis, galpões logísticos, shopping, setor imobiliário. Eu tenho vários segmentos aí dentro dos fundos imobiliários do tijolo. Aqui também está desbalanceado, a gente vê aqui a porcentagem na carteira, certo? Minha maior posição aqui é BCFF11. Então a gente, de acordo com a nossa estratégia aqui, da minha estratégia da carteira, não é recomendação de investimento, eu tenho que dividir isso aqui também, tenho que balancear. Tenho também um pouquinho lá de Tesouro Selic, que a gente viu na lâmina anterior, total aí de R$263 aplicado, valor líquido 257, né? Um rendimento total aí de 14% ao ano. Tesouro Selic com vencimento lá para 2025. A reserva de emergência também eu não coloquei aqui nos investimentos, que eu deixo separado, é um ativo ali, uma classe ali que eu deixo separado. Eu deixo ali na Nuconta rendendo 100% do CDI, que também está atrelado à Selic. Então praticamente ali eu tenho o mesmo rendimento da taxa Selic. E aqui, pronto, a gente já viu como é que está lá a minha carteira, certo? E a partir de hoje, a partir desse vídeo, a minha estratégia vai ser essa. Como é que eu vou alocar a carteira? Então eu vou destinar 35% do meu patrimônio para ações, certo? 35% do meu patrimônio para fundos imobiliários, 25% em renda fixa e 5% em cripto. Criptomoeda também tenho na carteira. Tenho um pouquinho lá de Bitcoin e um pouquinho de Ethereum. Não é recomendação de investimento. Essa é a estratégia que eu vou seguir a partir de hoje, certo? Então, isso aqui vai ser o que eu vou seguir. Estou mostrando para vocês, estou gravando um vídeo aqui mostrando, certo? Produzindo conteúdo. E todo aporte que eu fizer agora vai ser seguindo essa estratégia aqui, certo? Nem mais e nem menos. Vai ser isso daqui. Dessa forma eu vou ter uma carteira diversificada e bem distribuída, né? Ao contrário do que a gente viu lá, de como é que está a minha carteira hoje, certo? Então aqui na diversificação, né, seguindo a classe por ativos aqui, em ações, o que é que eu tenho hoje em ações, certo? Isso aqui falando de diversificação da carteira. Em ações eu tenho bancos, certo? Tenho o setor de energias, que é a Taesa, petróleo e gás eu também tenho, Petrobras, telecomunicações eu tenho. Então o que é que eu posso aqui acrescentar mais para diversificar mais a classe das ações? Aqui eu poderia colocar saneamento, que eu ainda não tenho na carteira. Setor de saneamento também é um setor perene, certo? Vem crescendo ao longo dos tempos. Eu posso acrescentar bens de consumo e eu também posso acrescentar o setor de seguros, certo? O setor de seguros também é um bom setor para se estar investido. Depende um pouco da taxa de juros, da taxa Selic, da economia no momento, mas escolhendo o bom ativo, colocando o bom ativo na carteira, a gente consegue se proteger bem, certo? Aqui para fundos imobiliários, certo? Setor aí da classe aí dos fundos imobiliários, eu tenho papel, né? Eu tenho fundo de fundo, eu tenho logísticos, tenho shopping e tenho do setor imobiliário. Aqui para fundo imobiliário, né, o que é que eu posso acrescentar mais aqui
na carteira para ela ficar mais diversificada. Talvez um fundo imobiliário de agro, ou lajes corporativas, ou fundo de hotéis, também uma boa para poder estar se investido em fundo imobiliário. Aqui em fundo imobiliário praticamente está com uma boa diversificação, certo? Estou com bons ativos na carteira, só falta acrescentar mais um aqui, talvez mais um, para poder dar uma diversificada melhor na minha carteira, na minha estratégia, né? Todo aporte que eu vou fazendo, eu vou gravando aqui, vou mostrando como é que vai, né? Como é que está ficando a carteira, como é que ela está sendo construída. Renda fixa, eu já tenho taxa Selic, certo? Já visto aqui no Tesouro Selic, é ali um rendimento mais ou menos 13 a 14% ao ano. Não vai ficar esse rendimento para a vida toda, é claro, o mercado ele é em ciclos, certo? Então, a taxa está alta hoje, mas um dia ela vai cair. Então, o que é que eu posso colocar aqui para balancear a carteira? Talvez um Tesouro IPCA+, não é recomendação de investimento, ou algum título pré-fixado. Só que, no momento que a gente está vivendo hoje, como tem essa questão política aí, essa questão entre política e Banco Central, eu preferi somente optar por Tesouro Selic, certo? É o mais seguro, tem risco? Tem. Não sofre tanto na marcação ao mercado, caso haja aí alguma coisinha aí entre o Banco Central e o governo. Pronto, né? A gente já falei um pouco sobre a minha estratégia que eu vou seguir, e aqui é um comparativo. O que eu tenho hoje, certo? A carteira que eu tenho hoje, essa aqui é a divisão que está hoje, certo? E a estratégia que eu vou seguir, certo? Então, a partir de hoje, a carteira vai ficar mais organizadazinha, mais diversificada, certo? Eu vou diversificando mais os ativos para diminuir o risco, que eu já não fico tão exposto em uma classe só de ativos como eu estou lá nos fundos imobiliários, certo? 60% da carteira. Se acontecer alguma coisa lá com o setor de fundo imobiliário, igual aconteceu recentemente, um ativo deixou de pagar a um fundo imobiliário, um inquilino deixou de pagar, entendeu? Se acontecer isso, vai ser 60% de tombo na carteira, certo? O fumo vai entrar, vai ser 60% de tombo na carteira. Então, por isso que eu vou seguir essa estratégia, certo? Como o foco é renda passiva, né, é ter um dinheiro lá me rendendo, né, cair na minha conta, enquanto eu tenho tempo para investir e trabalhar em outras coisas, então faz sentido eu deixar essa divisão aqui, certo? 35% de ações com foco em dividendos, certo? Ações com foco em dividendos, 35% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa ali para, em um determinado momento, aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, e 5%, né, em criptoativo, em criptomoedas, já que criptomoedas é um ativo de altíssimo risco, certo? Então tem que ser uma porcentagem ali menorzinha da carteira, tá bom? Então essa é a estratégia que eu vou seguir, certo? Se eu for fazer alguma alteração, se eu for aumentar a posição em alguma classe de ativo desse aqui, eu mostro, certo? Eu produzo conteúdo também, eu gravo, mostro tudo para vocês. E essa aqui é a minha carteira que vai ser a partir de hoje. Não tenho outra, não tenho conta em outra corretora, não tenho um ativo em outra corretora. Eu tenho conta na Rico, tenho conta no Banco Inter, mas não opero por lá, certo? Eu opero aqui no Invest. Então, ajuda aí, que é para a gente crescer, produzir mais conteúdos, certo? E gerar conteúdo para vocês também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você é novo, se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, certo? Deixa sua dúvida nos comentários que eu também respondo, certo? E é isso aí. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.